Se você gosta de romances e produções de época, provavelmente já imaginou como seria participar de um daqueles bailes super pomposos. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre como eles realmente eram, como as pessoas se vestiam, como elas deveriam se comportar, tudo isso com base nos manuais originais de etiqueta do período. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Umas semanas atrás eu postei um vídeo que era uma brincadeira, convidando vocês a escolher um vestido para um baile de 1860. E o negócio viralizou no Instagram a um ponto que chegou uma hora que eu simplesmente desisti de tentar responder todos os comentários que tinham dúvidas ou alguma pergunta. Algumas dúvidas apareceram com muita frequência nos comentários, principalmente sobre o horário dos bailes, qual estilo era adequado para cada idade e estado civil. São coisas que precisavam de um vídeo específico para serem respondidas. Também vi a galera comentar muito com base em romances de época, que são ótimos, eu também gosto, mas eles são ficção. E muitas vezes os autores modificam ou ignoram determinadas regras de etiqueta da época para conseguir fazer a trama andar. E como aqui é um canal de história, assim, um H maiúsculo, a gente vai falar sobre os bailes da época, mas a partir dos documentos originais da Era Vitoriana, principalmente os manuais de etiqueta, que eram livros publicados para ensinar regras fundamentais da sociedade para quem estava chegando nela, ou seja, famílias que estavam subindo na escadinha da sociedade. As regras de etiqueta surgiram originalmente para diferenciar a nobreza do resto do povo, e também para manter a nobreza ocupada e sob o controle mais rígido da coroa. Mas na Era Vitoriana, que vai de 1837 a 1901, essas regras já tinham se transformado para fazer parte do dia a dia das pessoas ricas e de classe média, mas que não tinham títulos de nobreza. E a ideia dos livros de etiqueta vitorianos era realmente ser um manual com conselhos te ensinando a agir da maneira mais correta e apropriada em cada ocasião. Os livros costumam cobrir sempre os mesmos tópicos, um sinal de que eles eram os mais importantes da época. A etiqueta das visitas, das viagens, das cartas, do luto, como se vestir corretamente em cada ocasião, como organizar eventos sociais e como se comportar em cada um deles, como bailes, chás, jantares, piqueniques e por aí vai. E é importante destacar que essas regras não eram as mesmas para homens e mulheres, porque a sociedade vitoriana era absolutamente obcecada com fazer distinção de gênero. Mas essas regras também não eram as mesmas em todos os lugares e havia variações locais dependendo da região de onde a gente está falando. Inclusive, uma curiosidade, a gente tem livros de etiqueta do século XIX publicados especificamente no Brasil e em Portugal, e eles comparam a etiqueta desses dois países entre si, mas também com o que era comum na França e na Inglaterra. Todas as referências de pesquisa que eu usei nesse vídeo estão listadas aqui embaixo na descrição, mas membros e apoiadores têm acesso direto à minha biblioteca pessoal e nem precisam procurar os PDFs na internet. Se tornando membro aqui no YouTube ou lá no apoia.se/amodista do Desterro, você ganha acesso à biblioteca pessoal, mas também a uma série de outras facilidades e privilégios, como o nosso grupo exclusivo da House of Modista, em que nós tiramos dúvidas, trocamos informações, nos ajudamos nas nossas pesquisas e, claro, compartilhamos memes de qualidade duvidosa. Mas se você não pode contribuir com um valor fixo mensal, não tem problema, você pode mandar um valor pontual, usando o botão do Valeu Demais aqui no YouTube ou pingando um Pix nessa chave que está aparecendo em algum lugar aqui da tela. Na Era Vitoriana, os bailes eram um dos eventos mais aguardados. Não só pela parte da dança em si, mas porque havia uma ideia muito difundida de que o baile era o momento ideal para iniciar um romance. Famílias ricas costumavam organizar bailes em suas próprias mansões em ocasiões solenes, como aniversários e a apresentação das filhas à sociedade. Organizar um baile desses exigia muito planejamento e uma execução impecável, porque, para a anfitriã, era uma chance de esfregar o seu sucesso e o seu domínio das regras de etiqueta na cara da sociedade. E é importante eu dizer aqui que a responsabilidade de organizar eventos sociais era sempre das mulheres. E esses eventos não eram necessariamente para reunir as pessoas de quem você gostava. Eles eram para prestar contas para a sociedade, para causar uma determinada impressão, para puxar o saco de um convidado importante ou fazer conexões políticas e comerciais.
Quem assistiu a série A Idade Dourada viu isso bastante. Esse é um aspecto da série que foi muito fiel ao período. Nem todo evento que tinha dança era um baile. Podia ser um jantar leve, seguido de algumas danças somente com convidados íntimos da família. A regra parece ter sido que acima de 100 convidados era formalmente considerado um baile. Os bailes vitorianos aconteciam sempre à noite, e por isso mesmo exigiam trajes noturnos formais. Para os homens, o tailcoat preto, com aquelas abinhas nas costas, era obrigatório, sempre acompanhado de uma calça escura, preferencialmente preta, e sapatos para baile. Não, na era vitoriana botas não eram usadas em trajes de baile masculinos. A exceção era quando um militar comparecia em seu traje de gala e as botas faziam parte desse traje. O tailcoat era sempre combinado com uma camisa branca abotoada na frente com uma única fileira de botões. Um colete com 2 fileiras de botões que podia ser preto, mas se o baile fosse muito formal e chique, o colete era branco. E uma gravata branca, usada com um colarinho também branco, alto e muito engomado. Luvas brancas também eram obrigatórias, assim como as cartolas, que geralmente ficavam num cômodo à parte, devidamente identificadas e guardadas pelos criados. E eu digo geralmente porque a gente tem algumas descrições da época de que homens mais velhos, homens que não dançavam ou que precisavam manter uma figura um pouco mais sisuda, um pouco mais séria, permaneciam com as suas cartolas mesmo dentro do salão de baile. Para as mulheres, o traje noturno formal era a roupa mais luxuosa do guarda-roupa, abaixo apenas do traje de apresentação à corte. Claro que a gente tem todas as variações de silhueta da era vitoriana, mas algumas regras dos trajes noturnos formais se mantiveram, como a obrigação de que o traje fosse feito de seda. Decorações com tecidos leves e semi-transparentes, além de flores e joias, eram aceitáveis aqui, mas evitadas em qualquer outro estilo do traje do feminino ou horário do dia. Decotes mais abertos, que podiam variar entre deixar os ombros totalmente de fora ou apenas parte do colo, combinados com mangas curtas e luvas longas, quase sempre brancas. Se você fosse uma mulher mais velha, poderia usar o decote um pouco mais fechado, mas ainda assim nada parecido com os decotes fechados do dia a dia. Mantilhas de renda finíssimas eram também uma excelente opção para mulheres que por algum motivo não quisessem deixar o colo à mostra. Para as jovens, o baile era a única ocasião em que os penteados permitiam que os cabelos caíssem sobre as costas, mas nunca simplesmente soltos. Eles eram arranjados em cachos que caíam em cascatas, com tranças e coques enfeitados com flores, fitas e tiaras brilhantes. Nos pés, a regra era clara: não se usavam botas em salão de baile. Apenas sapatilhas ou escarpins preferencialmente de seda clara, mas sempre decorados com bordados, fivelas e até imitação de diamantes. Se você não planejasse dançar, um vestido com uma cauda mais longa era ok, mas se planejasse dançar, a cauda precisava ser mais curta ou longa o suficiente para que fosse encaixada no punho com uma alça sem deixar a roupa íntima à mostra. Mas claro que a dança não era uma coisa livre, do tipo cada um dança o que quer e com quem quiser, porque nada na era vitoriana era feito de maneira espontânea. Os convites do baile eram enviados com no mínimo 3 semanas de antecedência, e a anfitriã meio que já sabia quem dançava ou não. Era comum convidar alguns cavalheiros solteiros mais próximos da anfitriã, que junto com homens da própria família ficavam responsáveis por dançar com as mulheres que não estivessem conseguindo par. Mas eles tinham que ser apresentados um ao outro antes por um amigo em comum. Não era só chegar na moça e soltar um "cola comigo que é sucesso, gata". As mulheres que estavam disponíveis para dançar podiam ser identificadas por um carnet de bal, que era um livrinho destinado a anotar com quem elas dançariam cada música específica. Mas até para isso tinha regra, tá? Marido e mulher, preferencialmente, não dançariam juntos, a menos que fosse o primeiro baile que participassem logo após voltar da lua de mel. Nesse caso, eles dançariam a primeira música juntos e depois dançariam com outras pessoas. Os anfitriões sempre reservavam a primeira música para dançar com os convidados de honra presentes, ou seja, quem estivesse sendo homenageado ou quem tivesse o maior status social dentre os convidados. Dançar 2 músicas em sequência com a mesma pessoa já era o suficiente para atiçar a língua do povo. 3 em sequência era a certeza de virar o escândalo da temporada, pelo menos até alguém fazer alguma coisa muito feia no próximo baile. Se você, mulher, recusasse um convite para dançar, era melhor dizer que o seu cartão já estava preenchido.
Recusar uma dança com um cavalheiro e depois aparecer dançando com outro era considerado um sinal de péssima educação. Na hora de dançar, o cavalheiro deveria conduzir a dama ao centro do salão pela mão, os dois de luvas, e depois devolvê-la ao lugar e perguntar se ela queria um refresco, por exemplo. Não era aceitável que uma mulher cruzasse o salão de baile sem estar acompanhada de um cavalheiro. Os bailes vitorianos tinham uma ordem mais ou menos fechada em que as danças seriam executadas, para facilitar a vida de quem fosse dançar. Até porque se você não soubesse os passos de alguma dança específica, poderia sair para tomar um refresco e evitar de fazer feio no salão no meio do povo. Numa sala ao lado do salão de baile eram servidos os aperitivos e refrescos. Tudo muito leve e dispensando o uso de talheres. Algo parecido com o conceito de coquetel moderno. Também era comum reservar um espaço para os homens fumarem e conversarem, além de salas reservadas para toalete de ambos os sexos, com água fresca, espelho e tudo mais que fosse necessário. Em volta do salão de baile eram colocadas cadeiras para as pessoas que não dançavam pudessem acompanhar o baile e, claro, fofocar sobre a vida de todo mundo que estivesse ali. Era nessas cadeiras que ficavam os chaperones, que eram mulheres mais velhas que acompanhavam as mais jovens e solteiras ao baile para zelar pela honra delas. Mas todo mundo sabe que elas estavam ali, na verdade, era para falar mal da vida dos outros. Se houvesse alguma mulher de pé que ainda não tivesse dançado, a anfitriã podia exercer seu direito de pegar qualquer cavalheiro que ela conhecesse e pedir para que ele dançasse com a mulher, sem que ele pudesse se negar a isso. Mas o contrário não acontecia, porque a etiqueta vitoriana era muito estrita. Sempre quem tomava a iniciativa de convidar para a dança era o homem, nunca a mulher. Um tipo de baile que ocupava um lugar especial no coração dos vitorianos eram as festas à fantasia, às vezes referidas como bailes de máscara, mesmo que não houvesse máscaras envolvidas. Quando jovem, a rainha Vitória era particularmente fã desses bailes e chegou a participar de vários deles usando trajes de inspiração histórica. Fantasias de inspiração histórica eram muito populares nessa época, criada a partir de uma mistura de referências de diferentes períodos e até referências mitológicas, como elementos fundamentais da moda vitoriana de cada época. Uma pequena vantagem dos bailes à fantasia é que eles davam um espaço maior para a criatividade e permitiam que certas convenções do traje tradicional da era vitoriana fossem rompidas em nome da fantasia, inclusive com saias muito mais curtas e joias muito mais elaboradas do que seriam considerados de bom gosto em um baile comum. Além dos bailes à fantasia da elite, que eram privados, existiam também os bailes públicos, que eram organizados por clubes e associações e abertos para quem pudesse comprar o ingresso. Bailes públicos eram bem menos rígidos com relação aos trajes e à etiqueta formal, porque a ideia por trás deles era promover um momento de entretenimento mais acessível. Também havia os bailes feitos nos cabarés e outros, digamos, centros noturnos de lazer masculinos, mas esses aí eram o exato oposto de um baile respeitável. Escândalo! E embora os bailes tradicionalmente fossem eventos noturnos, após 1870 começamos a ver, principalmente na França, eventos com bailes diurnos em locais públicos que eram frequentados pela burguesia local, como o baile no Moulin de la Galette, que o pintor francês Renoir imortalizou nessa tela de 1876. Mas o que nós vemos aqui são homens e mulheres não em trajes de gala, mas em trajes que seriam usados num passeio ao parque mesmo. Nos próximos dias eu planejo soltar um vídeo curto aqui no Instagram falando um pouco sobre os tipos de dança que eram executados tradicionalmente nos bailes vitorianos. Agora, se você quer que eu transforme esse vídeo numa série e fale sobre a etiqueta de outros eventos específicos da vida social na era vitoriana, bom, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem aqui no canal e, claro, deixa seu like e seu comentário neles também.